Chegando na reta final das nossas entrevistas especiais dos filmes brasileiros que estarão na mostra competitiva do Festival de Cinema de Gramado, falamos com o Sérgio de Carvalho, responsável por Noites Alienígenas. Então, assina o canal, aciona o sininho e confere o nosso bate-papo, que foi bem legal. Sérgio de Carvalho, muito obrigado por atender a Vigília Nerd para falar dessa expectativa, né, de estar no 50º Festival de Cinema de Gramado. Seja bem-vindo. E eu queria que tu contasse um pouco dessa expectativa inicial como diretor do filme Noites Alienígenas. Olá, Robson. Antes de mais nada, é um prazer, né, estar compartilhando aí com a Vigília Nerd um pouquinho de Noites Alienígenas, direto aqui de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. E realmente, Noites Alienígenas foi uma grande surpresa quando saiu a seleção. Fiquei muito feliz, assim, fomos pegos de surpresa, né, escrevemos, mas sei que tinha visto uma matéria no dia anterior da quantidade de filmes que foi recorde, que foi inscrito esse ano em Gramados, né, e ver um filme que foi produzido, né, no Acre, na Amazônia, a gente pode dizer que é o primeiro longa-metragem para salas de cinemas, né, dentro de uma produção mais não amadora, produzido no estado do Acre. Realmente, assim, foi uma surpresa e uma felicidade muito grande de ver o filme selecionado para o Festival de Gramado. E agora a gente tem uma retomada, né? Depois de 2 anos em pandemia, em estado híbrido de evento, temos a volta presencial, né? Então, e fora que são os 50 anos de um dos maiores festivais que a gente tem aqui no Brasil. Isso dá aquela incrementada, né, nesse gostinho de participar, não é mesmo? Com certeza, é um festival histórico, né? 50 anos de Festival de Gramado, essa retomada pós-pandemia, né? Que essa era uma preocupação. Falei, puxa, será que a gente vai ter que estrear o filme online, né? A gente não sabia como que ia ser, até quando iria essa questão do isolamento social. E foi uma felicidade maior ainda de estar estreando o filme no 50º Festival de Gramado, né? E de forma presencial, na sala de cinema, como eu acho que é a melhor maneira de a gente poder assistir os filmes. Legal. Conta então pra gente como foi a ideia do filme, por que esse projeto saiu do papel, qual é a origem dele, quais foram os perrengues, por que temos o Noites Alienígenas e do que se trata? O Noites Alienígenas, ele é uma adaptação do meu livro, né, Noites Alienígenas, com o mesmo nome, mas é uma adaptação, assim, só inspirado, a gente mudou muito no formato de roteiro, até por questões de produção, atualização também, porque aquela periferia acriana que eu retratei no livro é muito diferente, né, de quando a gente foi filmar, então passou por essa atualização, né, social, né, da mudança mesmo dessas periferias aqui amazônicas, né, e era uma necessidade de falar de uma Amazônia urbana, né, não desconectada da floresta, mas pelo contrário, né, o impacto da falta da floresta dentro de uma Amazônia periférica, urbana, né, pouco vista ainda nas telas. E como é que foi? Como é que foi esse processo? Quando começou? Como é que começaram as filmagens? Quando terminaram? Porque a gente vem da maioria dessas produções ainda de um período de pandemia. Como é que foi o projeto todo, os obstáculos que tiveram nesse caminho? O projeto, acho que assim, é muito importante colocar também que o Noites Alienígenas ele aconteceu, né, devido a uma política pública que tinha de descentralização da produção audiovisual pelo extinto Ministério da Cultura, né? Ele é resultado do último edital do MINC, dos longas BOs, né? Então, acabou com o FSA, a Ancine absorveu esses projetos, né? Então, ele é resultado assim, de uma política de cotas de produção audiovisual fundamental, né? Acho que a Amazônia nunca produziu tanto, né, como produziu nos últimos anos, né? Espero que essa política ela se reforce e continue, que realmente ela é importante. Né? A gente não tem um mercado produtor como tem a Rio e São Paulo, os streams, né? Então a produção aqui se dá muito por conta dos editais, né? A gente está nesse momento. Então, acho que é importante colocar como surgiu, assim, como foi possível realizar o Noites Alienígenas, e foi por conta de uma política de descentralização do governo federal, né? Política aí que está bem fragilizada nos dias de hoje. E foi todos os perrengues possíveis de se filmar na Amazônia, né? Você imagina que era um filme BO, que demorou quase 2 a 3 anos para o recurso cair, então já com o impacto dessa inflação desse tempo, né? E se filmar eu acho que na Amazônia o que é BO fica mais BO ainda, né?
chamado famoso custo amazônico, né? A gente ainda depende muito de equipamentos. Eu precisei trazer um caminhão de equipamentos do Sudeste, né? A gente é um mercado de informação. Então, eu acho que todos esses impactos de orçamento, descobrir um modelo de produção que o orçamento, que já era apertado, coubesse, acho que foram grandes desafios, né? Que a produção assim, se deparou o tempo todo. Uhum. E qual é a sinopse do filme? O que o pessoal vai ver lá em Gramado? O filme ele fala sobre uma juventude periférica, né? São 3 personagens. Um indígena com uma questão forte de dependência química, um jovem que é da cultura hip hop, das culturas urbanas, que é muito forte aqui na região, né? E que acaba sendo aliciado pelas facções criminosas, que essa é a realidade nova que não está no livro e que vem com tudo, né? Que é a chegada dessas facções, das grandes facções criminosas do Sudeste para a Amazônia, com a mudança da rota do tráfico, né? Então, a história, ela é muito, pelo ponto de vista muito humano também, ali com um pouco de realismo mágico também, né? Ela traz um pouco do impacto dessa mudança do crime para o interior do Brasil. Legal, legal. E quem é que está no elenco? Quem é que tem? Temos Chico Dias, né, no elenco, um nome muito, um cara muito presente, né, no Festival de Gramado. Acho que todo ano a gente tem Chico Dias despontando em uma produção, um cara fenomenal no cinema nacional, né? Chico Dias, esse grande ator, assim, que foi muito generoso, porque a maioria dos atores, né, eram não atores, pessoas que estavam começando ali, primeira experiência com atuação, com um protagonista, que é o Gabriel Knox, que é de Rio Branco, do movimento de culturas urbanas, né, cantor de rapper, e é o primeiro trabalho dele com audiovisual, e foi lindo ver ele atuando assim com o Chico, uma generosidade do Chico ali, de atuar com esse jovem elenco, né? Tem a Gleice Damasceno, que ficou muito conhecida por ter vencido o BBB, né? Mas a Gleice que está atuando aí fortemente, iniciando ali sua carreira como atriz também. E a Gleice é do Acre, de Rio Branco, conheço a Gleice de muitos anos, né? E a personagem dela também tem uma identificação com a própria vida da Gleice, né? Que veio da periferia de Rio Branco também. O Adanilo, que é esse ator indígena, manauara, incrível, né? Danilo, assim, que tem aí, que fez Marighella, tem feito muitos filmes, assim, e que realmente, assim, trouxe muita força para o personagem, né? E Joana Gates, de Pernambuco. Legal, legal. E começou em 2019 a produção? Como é que foi? Foi 2018. O Bloco na Rua. 2018? A gente filmou em 2018, antes da pandemia. No ano anterior à pandemia. Foi quanto tempo de filmagem? Foi um mês. Um mês de filmagens. Uhum. Pega então bem muito essa tempo parte de edição, assim, a gente editou o filme por quase um ano, assim. Sim, sim. Então tu comentou que ela pega muito essa parte urbana, que realmente não é o que vem no nosso imaginário, que eu aqui do Sul, o pessoal de repente do Sudeste, não é o imaginário quando a gente pensa na localidade. Pega essa perspectiva mais urbana. E como é que esses personagens se entrelaçam durante essa história toda? Exatamente, ele tem essa perspectiva, né, urbana, mas ao mesmo tempo ele traz também uma desconexão com a floresta, uma desconexão com a sua própria, né, as consequências de uma desconexão com sua própria identidade, né? É muito comum aqui, né, no Acre, você, às vezes, a pessoa... Agora está mudando isso, né? Mas, assim, não falar que é indígena, não falar que são filhos de seringueiros, né? Então, acho que tem um descolamento aí por conta de uma narrativa muito violenta, né? De negação da sua própria identidade. Então, o filme ele traz essa questão, ele traz esse tema em todos os personagens, né? Essa questão da identidade é muito forte, né? E são histórias paralelas. O livro também tinha essa narrativa que acabam assim se encontrando aí num grande final. Bacana, bacana demais. Outra coisa que eu percebi, que foi noticiado também, é que o filme já passou por outro festival, né? Um festival na Suécia, o Festival de Gotemburgo. Teve algum outro festival que já foi mostrado? Não, ele teve a sua estreia em Gotemburgo, né? Ele está tendo a sua estreia nacional, latino-americana, agora em Gramado. E qual é a expectativa assim, para ter essa primeira exibição em Gramado? E qual foi a consequência de ter passado por Gotemburgo? Olha, a expectativa é muito grande, né? Gotemburgo, infelizmente, eu não consegui acompanhar, estava com passagem e tudo, positivei para a Covid
na semana de viajar, fiquei muito triste, assim, mas tive um feedback excelente de Gotemburgo, né, dos diretores e realizadores do festival, assim, mandaram um e-mail, assim, falou que foi incrível, que impactou muito as pessoas, né, queria muito ter acompanhado isso, também entender um pouco de como o filme atinge um público que não é um público brasileiro, né? Mas essa mesma expectativa também tem em relação a Gramado, assim, né? De como que ele vai atingir as pessoas numa realidade tão distante dessa realidade aqui da Amazônia, né? Então, estou bem curioso, com expectativa alta também, assim, né? Sei que o filme está concorrendo com outros filmes que acredito que são incríveis, estou louco para assistir todos, assim, né? Acho que teve uma sensibilidade muito grande da curadoria do festival neste ano, né? Fiquei muito feliz de dar uma olhada também nos filmes com os quais o Noite está concorrendo, né? Já acho que só de estar em Gramado já é uma grande vitória do filme, né? Acho que já se posiciona ele também, acho que é um momento importante também do cinema produzido na região norte do país, está alcançando esses espaços que são referências para a cinematografia nacional e latino-americana. Então, assim, de verdade, assim, foi uma grande surpresa e uma grande felicidade, né, poder estar com o filme no Festival de Gramado. E depois de Gramado, já se tem algum cronograma para seguir com o filme? Como é que está essa situação? Ele está inscrito na maioria dos festivais nacionais aí do segundo semestre, né? Então estou aguardando aí as divulgações de resultados. Sim, pode pintar em mais algum. Tem alguma indicação para que chegue às salas comerciais? Tem sim, a gente fechou um contrato, que também foi outra grande vitória do filme, com a Vitrine Filmes, né? A Vitrine, que é essa grande distribuidora aí da produção independente nacional, que a gente sabe realmente o alcance que a Vitrine tem, o empenho que ela tem na distribuição dos filmes nacionais. A gente assinou o contrato ontem e foi assim com muita alegria, né? De estar também com a Vitrine Filmes representando e distribuindo o filme. Então a gente acredita que no próximo ano, segundo semestre do próximo ano, a gente vai estar conseguindo estrear aí o filme nas salas de cinema. Legal, hein? Notícia fresquinha para todo mundo, então. Sérgio, uma coisa que é recorrente aqui nas entrevistas, e eu acho que até estou criando um problema para mim mesmo, que cada entrevista que eu faço, eu fico mais empolgado e mais a fim de assistir os filmes, né? Contigo não está sendo diferente. Mas também, invariavelmente, as produções, elas vêm com já um carimbo de um edital, de um programa de fomento de cultura, que é muito importante, a gente sabe que faz a nossa roda do cinema girar aqui. Mas também, infelizmente, a gente vem, durante essas entrevistas, percebendo que esses programas têm sido encerrados, né? Estão acabando. Tu acha que isso vai impactar muito brevemente no nosso cinema nacional? A gente vai sentir falta? Vai prejudicar o nosso cinema em médio, curto prazo? Não, com certeza, sim. E ainda mais para as regiões periféricas do Brasil, né? Aqui a gente falando da região Cone, né? Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E principalmente essas regiões que estavam começando a galgar aí uma produção significativa, né? Com filmes, principalmente amazonenses, paraenses, aí nos maiores festivais do mundo, né? Assim, com uma força narrativa, né? Com uma linguagem aí que está em desenvolvimento, né? Então o impacto é maior, porque de alguma maneira, né? No sudeste do Brasil, com a diminuição dos editais, você teve aí também um fortalecimento dos streams, né, que está produzindo muita coisa no Brasil, no modelo próprio, né, industrial de produção, mas que está acontecendo, né? E a gente não tem esse mercado na região. Então, realmente, assim, a gente teve esse fortalecimento e agora se fragilizou muito. Né? E por exemplo, uma coisa que era super importante, a gente tinha um escritório da Ancine em Manaus, que era uma conexão mais direta, que compreendia as particularidades da região, né, que tinha essa sensibilidade toda. O escritório de Manaus, desde o governo Temer, foi fechado, né? Então, foram várias iniciativas como estas, né, e os próprios editais que acabaram, tudo que foram enfraquecendo, né, essa produção que vinha aí com muita força, né? Mas acredito que ano que vem a gente vai ter um novo cenário, né, e que a produção ela retome, né, com esse olhar, com esse cuidado para essa produção descentralizada. E é muito diferente, assim, né? A gente percebe
que o olhar de quem está nessa região é muito diferente do olhar. E não é melhor e pior, é diferente e a gente tem que valorizar e abrir espaço para esse olhar que está dentro do Brasil. Essa diversidade que se encontra no Brasil. A diversidade é importante, né? A gente vê isso a cada edição também do Festival de Gramado. E outra coisa também que está muito comentada durante as entrevistas é exatamente essa questão do streaming. Tu me comentou aqui em off que está produzindo uma série, né? Desculpa, cidade de Cruzeiro do Sul? Exatamente. Cruzeiro do Sul, e é uma série de um serviço de streaming importante, não sei se a gente pode falar aqui, e que tem repercussão também, uma série de fantasia que tu comentou aqui. Não sei se tu pode abrir disso, né? Mas que também está fomentando o mercado. Né? Não, com certeza, sim, né? Eu acho que essa produção, né? Eu pautei muito isso, fiz a produção local e eu acho que teve uma sensibilidade, né? Da empresa que estava produzindo aqui, né? De incluir profissionais do audiovisual local, né? De ter um olhar diferenciado, que a gente tem muito forte aqui no Acre, né? Uma produção que é resultado da presença das oficinas do Vídeo nas Aldeias com o Van Sancarelli, que é a produção cinematográfica indígena, que ela é super rica, uma linguagem inovadora, né? Com um olhar muito próprio. Então, essa produção que teve aqui, né? Além de aquecer a economia da cidade em diversos aspectos, de rede hoteleira, alimentação, né? Compra de artesanatos, né? Então, foi um impacto muito grande. E, ao mesmo tempo, assim, foi uma produção que teve um respeito, assim, com o local, com o tempo e espaço, com os profissionais locais que foram envolvidos. E acho que isso é muito importante, assim, sempre estar pautando essas particularidades, né? Legal. E além desse projeto que está trabalhando atualmente, tem algum projeto futuro que tu já possa encaminhar, possa nos revelar aqui? Eu estou em desenvolvimento de um documentário sobre a Bambola Star, essa personagem icônica das redes sociais, né? Porque me interessa muito que a Bambola ela é de uma aldeia acreana, né? Ela foge da aldeia com seus 10 anos de idade, né? E faz uma carreira assim, de muito sucesso, uma carreira muito interessante na Itália. Então, estou em desenvolvimento e pesquisa desse documentário. Legal. E um último recado assim, para o pessoal que ficar um pouco mais curioso sobre o Noites Alienígenas, quando ele estiver pintando numa sala comercial, ou mesmo que estiver nos assistindo, que vai passar por Gramado e quiser conferir, que recado que tu pode dar assim, para dar aquele gostinho a mais, aquele aperitivo do filme? Assistam o filme, né? Acho que é muito importante esse filme, né, produzido na Amazônia, ser assistido, ser visto, ser compartilhado, né? E apesar, se não é um filme regional, acho que os temas que ele traz, né, dentro dessa regionalidade, ele traz temas universais, né? Então, assistam o filme mesmo, assim, deem um feedback, que eu acho que é muito importante, assim, assistir essa cinematografia, não só Noites Alienígenas, mas essa cinematografia independente, né, autoral, produzida em todo o Brasil.